Nesta palestra extraordinária de 1968, Neville Goddard revela o significado mais profundo e transformador da expressão bíblica. A Palavra de Deus. Aqui, Jesus Cristo deixa de ser uma figura histórica externa e passa a ser compreendido como o próprio padrão eterno que desperta dentro do homem. Neville compartilha sua experiência mística diretamente com os eventos descritos nas Escrituras, a ressurreição, o nascimento do alto, a revelação do Filho e a união com Deus, mostrando que tudo isso acontece no interior do ser humano. Esta não é uma mensagem para o intelecto. É um chamado para o despertar. Se você sente que há algo mais profundo por trás das Escrituras, este vídeo pode mudar completamente a forma como você vê Deus, Cristo, a Bíblia e a si mesmo. A Palavra de Deus. No último livro, o livro do Apocalipse, está escrito: e o seu nome será chamado a Palavra de Deus. 19 versículo 13. E esse é Jesus Cristo. Portanto, temos aqui um livro que conta a história de Jesus Cristo. Disse que a sua palavra é a verdade, tudo o que foi dito é verdade, e o tempo provará isso. Ele disse: eu sou a verdade. Aqui, a verdade jamais poderá ser dita de forma a ser compreendida sem ser acreditada. Mas a verdade, que é a Escritura, foi tão impregnada de interpretações estranhas que separar essas interpretações da verdade da Escritura é a tarefa mais difícil do mundo. Agora, isso não significa que você não a entenda por falta de intelecto. Oh, não! Você poderia ser alguém engraxando sapatos e entender muito melhor do que aqueles que se consideram os grandes intelectuais do mundo. Há alguns anos, meu amigo, que já partiu deste mundo, Aldous Huxley, disse: Neville, você disse que a Bíblia não é uma obra secular, isto é, não é história como você e eu a entendemos. Eu respondi: sim, não é história sobrenatural, pertence a uma era completamente diferente. Bem, ele disse. No livro, você não admite que eles mencionam César e Herodes, e mencionam áreas do mundo, como Jerusalém e todas as outras áreas que sabemos que existem neste mundo. Bem, como explicar ao meu amigo Aldous que esses elementos são simplesmente incorporados a uma narrativa, como se eu usasse o nome de Lincoln? Eu poderia pegar Lincoln, poderia pegar qualquer coisa no mundo que seja historicamente verdadeira e incorporá-la a uma imagem, e ainda assim não estaria contando uma história da Terra. Então, aqui estava essa mente brilhante, cujas obras estão em todas as bibliotecas do mundo de língua inglesa, sem conseguir entender minha interpretação das Escrituras. Ele gostava de mim, eu gostava dele. Éramos amigos íntimos. Mas ele não conseguia compreender isso, apesar de todo o seu entendimento. Eis um homem que lia grego como quem lê inglês, latim, francês, todas essas línguas. Mas ele não conseguia, de fato, entender. Portanto, a verdade, se alguma vez for dita de forma a ser compreendida, deve ser crida, mas como separá-la dessas interpretações errôneas da verdade? Bem, a personificação da verdade é Jesus Cristo. E essa é a concepção errônea que o homem tem de Jesus Cristo. Ora, o cristianismo se baseia na afirmação de que uma série de eventos ocorreu, nos quais Deus se revelou em ação para a salvação do homem. Esses eventos aconteceram? Bem, essa mente diria: aconteceram aqui? Oh, sim, aconteceram aqui, mas não da maneira que você gostaria que eu dissesse. Oh, sim, aconteceram aqui. A eternidade, na verdade, invade o tempo, ela desce verticalmente para o tempo. Aqui estamos nós, movendo-nos momento após momento neste mundo estranho e peculiar, repetindo e repetindo e repetindo, uma peça que se desenrola noite após noite e ano após ano nos palcos. Mas a eternidade desce para o tempo e redime o homem desse estado monstruoso, e ainda assim necessário, que é esse estado repetitivo de repeti-lo inúmeras vezes. Então, deixe-me compartilhar com vocês esta noite o que sei não por teoria, mas por experiência. Vivenciei essa série de eventos registrados nas Escrituras, e essa série é a série da redenção. Começamos com isso. Este é o ato final. Começamos pelo último.
No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, a verdade agora está personificada em alguém chamado Jesus Cristo, e a verdade, vocês podem dizer, está no Monte das Oliveiras, e seus discípulos se aproximam dele em particular e lhe perguntam: Diga-nos, quais são os sinais da tua vinda? Versículo 3. Bem, aqui está um homem. Como vocês podem dizer que estão vindo, ele já está lá, não está? Este drama está acima, e quando vocês entrarão no tempo? Pois aqui, de fato, está o sinal. E quais são os sinais da tua vinda? Bem, se eu lhes perguntasse agora quais são os sinais da sua vinda para mudar todo o cenário, então vocês não estariam aqui, porque estou falando agora de duas eras completamente diferentes. A de vocês e a era que vocês irão redimir. Quais são os sinais da sua vinda? E ele respondeu: Assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24 versículo 27. Bem, agora, vocês leem isso e se perguntam do que se trata? Agora ouçam estas palavras. Eu vim somente para cumprir as Escrituras. Bem, em que parte das Escrituras essa resposta se baseia? Onde nas Escrituras isso se encontra? No capítulo 14 de Zacarias. O Monte das Oliveiras será dividido ao meio, do Oriente ao Ocidente, por um vale muito amplo, e para o norte e para o sul se moverá este vale amplo que agora está dividido do Oriente ao Ocidente. Ele responde com outras palavras, mas está apenas interpretando as Escrituras. Pela minha própria experiência, posso afirmar: acontece de repente. Quando a eternidade invade o tempo, não há sombra que a preceda, não importa o que o mundo diga. Todas as suas dietas, seus celibatos, seu não fumar, seu não beber e todas as coisas de que as pessoas falam são um monte de bobagens. Não estou dizendo para sair por aí fumando, bebendo, comendo carne e fazendo todas as coisas que os outros dizem para você não fazer. Mas, quer você faça ou não, isso não tem nada a ver com a invasão da eternidade no tempo, porque é a sua redenção e não é algo que você conquistou. Não é algo que se conquista neste mundo. É graça, graça, graça e ainda mais graça. Você passou pelo moinho, um moinho horrível, e o moinho está aqui. Quando aquele que tudo observa vê o fim que só ele conhece, ele invade o tempo, você, e o possui. Isso se desenrola em um período de 3 anos e meio, como descrito nas Escrituras. Daniel 7 versículo 25. O ato final, no que diz respeito ao ato em si, é essa divisão, a súbita divisão de cima a baixo. Mas todo o drama é o homem, não se trata de nenhum Monte das Oliveiras no Oriente Próximo. Tudo o que é mencionado nas Escrituras se refere ao próprio homem, e Jerusalém, o Monte das Oliveiras, Jesus Cristo, Deus. Não há nada além do homem, o homem individual, e todo o drama se desenrola no homem. E assim, quando isso acontece no homem, ele se divide da cabeça à base da coluna, e ele é de fato dividido por um amplo vale. Há 2 partes em seu corpo. Leia no capítulo 14, versículo 4 de Zacarias, dividido de cima a baixo, de leste a oeste, e então se move para o norte e para o sul. E aqui está todo o drama. Então, o indivíduo assim dividido. Esta é agora a vinda do Filho do Homem. Bem, a vinda do Filho do Homem e este ato coincidem. O ato acontece e então ele vê na base da sua coluna vertebral essa luz dourada, líquida e viva, e ele se torna um com ela. Ele contempla o seu próprio ser, ele sabe que é ele mesmo, ele se funde com ele, e sobe como uma serpente para dentro do seu crânio e eles se unem. É uma era completamente diferente àquela em que ele entrou. Este é o início de uma nova era, e ainda assim ele permanece aqui para contar o que lhe aconteceu, quer entendam ou não. Assim como meu amigo Aldous partiu deste mundo sem compreender o que aconteceu. No entanto, todos os seus livros estão em nossas bibliotecas, porque ele escrevia lindamente. Seu domínio do inglês era impecável. Passar uma noite com Aldous era como passar uma noite na atmosfera mais maravilhosa e culta. Aprendíamos muito sobre o uso e como usar o inglês. Tudo era impecável. E ele era uma pessoa gentil, terna e maravilhosa,
na minha opinião, e eu o amava profundamente. Mas ele não conseguiu, ao partir deste mundo, entender o que estou tentando dizer ao mundo. Então, deixe-me repetir. A verdade, se for dita de forma a ser compreendida, deve ser acreditada. Por quê? Porque a verdade está enterrada no homem, e Deus desperta a verdade no homem nesta série de eventos, apesar da concepção intelectual do mundo ou do indivíduo. Quando isso desperta no homem, bem, então, põe fim a todas as discussões. Não importa no que ele acreditava antes, tudo chega ao fim quando isso acontece. Bem, este é o terceiro grande evento. Não é o primeiro, nem o último. Há 4 grandes eventos neste drama final. Mas ele só acontece depois das tribulações da experiência humana neste mundo, e todos devem vivenciar os horrores do mundo. Ninguém o evitará, mesmo que conheçam esta lei de trás para frente e consigam conduzir seus navios com cuidado, desviando-se de todos os pequenos, digamos, recifes e arestas da vida. Eles conseguirão, se usarem esta lei com sabedoria, mas ainda assim serão surpreendidos repentinamente, do nada. Golpes que dariam tudo no mundo para evitar. No sábado passado de manhã, o telefone tocou. Era um amigo nosso de Nova York. Quando eu estava no hospital, com a vesícula removida, ele me visitou. Entrou e disse: "Por que, Neville? Por que isso aconteceu com você?" Eu respondi: "Bem, Joseph, simplesmente aconteceu. Não sei explicar. Eu tinha um jantar marcado e não pude comparecer. Minha esposa teve que fazer o papel de anfitriã, e nossos convidados vieram, mas eu estava com tanta dor que não consegui. Depois que meus convidados foram embora, ela me levou ao hospital. Diagnosticaram um problema na vesícula e fiquei lá até a cirurgia." Ele entrou e perguntou: "Mas por quê? Por que isso aconteceu com você?" Ele estava alheio a tudo isso. Tinha feito milhões, milhões mesmo, e ainda tem milhões. Bem, a esposa dele, por meio dos meus ensinamentos, o conheceu em um encontro às cegas em Paris. Ela era da cidade. E depois do casamento vieram 2 rapazes absolutamente encantadores, e ele os adorava, e fez todos os preparativos para que eles herdassem sua fortuna. Na manhã de sábado, recebi o telefonema de Louise. Ele não conseguia falar. "Estamos a caminho de Londres, da Inglaterra, onde seu filho mais velho havia morrido naquela manhã em um acidente de carro." Eu jamais perguntaria a Joseph: "Por que isso aconteceu com você?" Porque sei que ninguém escapa desses golpes. Então, Leury, que tinha todos esses fundos fiduciários milionários para ele, para que nunca precisasse mover um dedo, aos 17 anos e meio, no primeiro ano da faculdade, foi ceifado. Não se escapa disso. Eu posso mudar meu mundo de emprego para emprego, ganhar mais, mas essas coisas que o dinheiro não compra acontecem na sua vida. Após as tribulações, a série de eventos ocorrerá, mas somente no final. Você bebeu o cálice, você o esvaziou, até a última gota. Depois de ter esvaziado cada gota, a eternidade invade o tempo, você está no tempo, e então revela o drama eterno dentro de você. Esse drama começa com a ressurreição. Você ressuscita dentro do seu próprio crânio, e então você sai. E aqui estão os sinais do seu nascimento através da ressurreição. Pois nascemos do alto através da sua ressurreição dentre os mortos. E ele agora se revela como o meu próprio eu. Então, através da minha ressurreição, eu nasço do alto. Então vem a gloriosa descoberta do Filho Eterno que te chama de Pai e cujo nome é Davi. Esse é o ponto mais difícil para mim, para qualquer pessoa que interprete isso de forma equivocada. Relembro os anos desde que isso aconteceu comigo em 1959 e converso com rabinos, padres e pastores, e eles ficam perplexos porque não conseguem me entender. No entanto, são pessoas inteligentes, que continuam a enganar as pessoas, posso afirmar, enganando o mundo sobre quem é Jesus Cristo. Eles não sabem que Jesus Cristo é o modelo do homem sepultado no homem, e todo esse modelo está lá. Quando ele desperta após as tribulações, ele revela a série de eventos.
Quando a série se revela, ela entra em conflito com o que os sábios ensinam neste mundo. Não tem nada a ver com o que todos esses supostos sábios e líderes de grupos religiosos ensinam. Não se pode evitar o cumprimento do drama deste lado do mundo. Mas a promessa é que, quando você tiver completado as tribulações, a eternidade, que é um plano, um padrão, é o padrão do homem, invadirá você. Então, aquele que estava dormindo em você, sonhando, e ele teve que sonhar esse sonho monstruoso e horrível, despertará. Quando ele despertar, você será ele. O primeiro despertar ocorre em seu crânio. Depois vem o nascimento, com todo o simbolismo das escrituras, a criança envolta em panos. Em seguida, vem a descoberta de Davi, que se coloca diante de você e o chama de pai, em cumprimento das escrituras. Porque eu proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2 versículo 7. Quem disse isso? Davi. A quem ele está falando? A nós. De quem ele está falando? Deus. O Senhor me disse. Tu és meu filho. Portanto, se o Senhor me disse. Tu és meu filho, e me chama de pai, quem sou eu? Ele me disse. Tu és meu filho. Quem disse isso? O Senhor. Depois, o Salmo 89. Encontrei Davi. Ele clamou a mim. Tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Versículo 26. Então vocês o encontram. Quando falo com rabinos, padres e pastores e digo que Davi é o único filho de Deus, eles dizem: não, Jesus Cristo. Eu digo: não, ele é Deus Pai, e eu sou ele porque Davi, que o chamou de pai, me chamou de pai. E então eles se viram como se eu estivesse dizendo que sou o ser mais blasfemo do mundo. Mas eu lhes digo, antes que aconteça, que depois que acontecer no mundo de vocês, vocês poderão acreditar. Eu lhes digo exatamente o que aconteceu comigo e o que acontecerá com vocês. Então vocês podem questionar, como Aldous fez, e ele era uma mente brilhante e maravilhosa, uma pessoa amorosa, eu o amava muito, mas ele não entendeu. Então, permita-me dizer-lhes, não se perturbem com os chamados intelectos do mundo. Chamam-lhes cabeças de ovo e adoram isso. Adoram ser chamados de cabeças de ovo, adoram ser chamados de mentes brilhantes, e são líderes brilhantes guiando os cegos, que são cegos, para o nada. Cegos guiando os cegos. Todos caem no abismo. Isso não tem nada a ver com a verdade revelada nas Escrituras. É a única coisa que está sendo cumprida e nada mais será cumprido. Deixem que falem sobre unir este mundo e ter paz. Paz o quê? Quando dois homens querem a mesma mulher, onde está a paz? Ou duas mulheres querem o mesmo homem, onde está a paz? Ou duas querem o mesmo negócio, que paz? Isso faz parte da confusão, faz parte da peça eterna chamada horrores do mundo. Mas depois das aflições, vem a série de eventos, e a série de eventos se impõe ao homem. Vem da eternidade, vem de repente. Então, quando perguntaram quais eram os sinais, a resposta foi: nenhum sinal. Este é um sinal, e eles virão de repente, como um ladrão na noite. Não esperem nenhum sinal, nenhuma indicação sobre a hora ou o dia, pois ninguém sabe a hora nem o dia, somente o Pai. Onde está o Pai? Em vocês. Assim, ele está sendo revelado. Vocês estão buscando o Pai, e somente Ele, nas profundezas de suas próprias almas, sabe a que hora Ele se revelará. Ele se revela e, quando faz, vocês e o Pai se tornam um. Então, Ele se enviou ao mundo para experimentar os horrores que Ele mesmo concebeu. Depois, no fim, após as aflições, Ele se revela, atraindo seu poder criativo, vocês. Para dentro de si, e vocês e Ele se tornam um. Agora, que venham com todos os seus conceitos e não me importa como se apresentem diante de mim. Eu já vivi isso. E assim, quando fizermos nossa pequena saída deste estado temporário, deste circuito fechado,
aqueles que encontraram isso se encontrarão restaurados à vida em um período de tempo mais adequado para o trabalho que ainda precisa ser feito neles. Eles ainda devem passar pelas aflições, não importa o nome que tenham deixado aqui. Eles se encontrarão no ano 3000, 8000, 1000, em um circuito fechado. Não faz diferença se eles avançam ou retrocedem, não é retroceder se eles retrocedem no tempo, é simplesmente experiência. E lá estão eles em um mundo exatamente como este, um corpo igual ao de antes, restaurado, mas não nascido de um novo mundo. Eles não renasceram, eles simplesmente são restaurados à vida como jovens, não crianças, jovens, sempre jovens, e então começam tudo de novo. Ali eles se casam e ali morrem, assim, para se reencontrarem como jovens e recomeçarem, até que essa série de eventos se desenrole neles. Esta é a série eterna, posso lhes dizer, e começa com a ressurreição, quando o homem desperta dentro de seu próprio crânio e descobre que aquele era o túmulo em que fora sepultado. E ali ele está completamente selado, sozinho. Sem ajuda, ele sai desse túmulo. Ele empurra aquela pequena coisa na base do crânio e sai, e o simbolismo do nascimento de Cristo é todo dele, e ele o vivenciou. As testemunhas vêm buscar a criança, que é apenas um sinal. Lucas 2, 12. E elas pegam aquele pequeno bebê envolto em panos, ele o vê e o coloca em seus braços. Agora ouçam estas palavras, as Escrituras dizem que isto é um sinal. Todos já leram, mas não o enxergam. Nem sequer param para pensar que está escrito que é um sinal. Deixem-me dar-lhes outro sinal, e Simeão entrou no templo. E Simeão tomou a criança no colo. Lucas 2 versículo 27, 32. Bem, como ele entrou no templo? Leiam com atenção. E Simeão entrou no templo em espírito. Se ele entrou no templo em espírito, que templo? Não nos é dito, e vós sois o templo do Deus vivo, e o Espírito de Deus habita em vós. 1 Coríntios 3 versículo 16. Então, não habita no homem? Ele vem e encontra a criança em espírito. Eles vêm em espírito. Todo o drama se desenrola no homem, o homem é o templo de Deus. E toda a história do cristianismo e do judaísmo entrelaçados é a história eternamente verdadeira. O cristianismo interpreta o Antigo Testamento, não é o contrário. Agora, deixe-me ler para vocês estas palavras de Pedro. Ele está falando dos profetas. E os profetas que profetizaram acerca da graça que vos seria concedida inquiriram e investigaram a respeito dessa salvação que vos seria concedida, indagaram a respeito de qual pessoa ou qual tempo o Espírito de Cristo neles havia indicado, ao predizer os sofrimentos de Cristo e a sua glória subsequente. E foi-lhes dito que não era para o tempo deles, mas para o tempo de vocês. 1 Pedro 1 versículo 10, 12. Os profetas foram informados de que não era para o tempo deles, nem para o tempo deles, mas para o seu, que agora lê ou ouve. Algo tão glorioso que até os anjos olharam e espiaram para ver. Até os anjos invejaram aquilo que está destinado ao homem neste mundo. Não está destinado aos anjos. Eles são testemunhas e mensageiros automáticos do poder de Deus. Você não está destinado a ser simplesmente uma testemunha e mensageiro automático de Deus, você está destinado a ser Deus. Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus. Um anjo é um mensageiro de Deus. Você não está predestinado. Os anjos espiaram. Eles invejaram aquilo que Deus deu ao homem. O que ele deu ao homem? Ele deu a si mesmo ao homem. A graça é o dom de Deus de si mesmo para o homem. Ele dá a si mesmo ao homem. É a expressão máxima de seu amor pelo homem, e dar-se a si mesmo ao homem. Então, que o mundo diga: tudo bem, ele está falando sobre isso e está sendo arrogante. Não me importo com o que o mundo dirá esta noite, porque eu vivenciei isso. Vivenciei tudo o que está registrado nas Escrituras a respeito de Jesus Cristo. E eles dirão: mas eu te conheço. Certamente vocês me conhecem, um homem fraco, certamente um homem fraco. Se você me batesse e eu olhasse para você e você fosse maior, eu não revidaria. Acho que não revidaria se você fosse menor.
Não sou assim. Então vocês acham que essa é a medida da força de um homem? Bem, então me batam. Se vocês acham que podem me levar para a sua aula e me propor algum problema, e se eu não conseguir resolvê-lo, significa que isso não é para mim, então façam isso. Eu ainda digo a vocês que vivenciei as Escrituras e não faz diferença o que o mundo dirá, porque eu sei que aqueles que agora me criticarão e aqueles que agora se oporão a isso não estão muito distantes da inevitável partida deste mundo. E então eles saberão. Que se vangloriem enquanto ainda estão aqui, que mostrem toda a sua arrogância. Mas eu lhes digo, e Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus. Há uma série de eventos descritos nas Escrituras, começando com a ressurreição, o nascimento, a descoberta de Davi, e então vem o terceiro. E o terceiro é a ressurreição. Ao terceiro dia a terra se levantou. Portanto, o terceiro evento tem que ser a ressurreição nesse sentido, quando o Filho do Homem ressuscita. Todo o corpo é dividido de cima a baixo e então você ascende como uma serpente no terceiro evento, e isso completa o período de 9 meses. 2 anos e 9 meses depois, o Espírito Santo, na forma de uma pomba, desce sobre você e o envolve com amor, permanecendo sobre você enquanto os vastos céus se abrem. Não há limite para a transparência do que você vê enquanto a pomba está sobre você, e a voz lhe diz: Ele te ama, Ele te ama. E então tudo desaparece, mas a pomba ainda estava sobre você quando tudo chega ao fim. Então, todas as outras passagens das Escrituras começam a se revelar dentro de você e continuarão a se revelar uma após a outra até que você parta deste mundo. Enquanto isso, você está contando tudo isso durante a noite, contando em todas as regiões da alma dos homens para aqueles que podem ouvir. Nem todos podem ouvir, porque estão confusos. Eles têm o conceito mais equivocado de Cristo que se possa imaginar. Eles não percebem que Jesus Cristo é o poder criador e a sabedoria de Deus. Eles pensam que ele é uma criaturinha insignificante, nascida há 2000 anos de alguma forma antinatural, criada e desempenhando esse papel, e que foi crucificado em uma cruz de madeira. É isso que milhões de pessoas foram ensinadas a acreditar. E não é verdade. A crucificação ocorreu no início desta era. Foi assim que esta era começou. A cruz na qual Cristo foi crucificado é a humanidade, ele foi crucificado no homem. Sem essa crucificação de Deus, o homem não poderia nem respirar. Minha respiração é a respiração dele. Como Paulo disse: Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Estas são as palavras de Paulo, no capítulo 2, versículo 20 da Epístola aos Gálatas. Portanto, aqui, ele está crucificado com Cristo. Se não fosse por essa crucificação, por este Cristo universal, que é o poder criador de Deus, crucificado sobre nós, não poderíamos sequer respirar. Então, há aqueles que têm seus próprios ismos. Deixe-os ter os seus. A Bíblia fala sobre isso e diz que é inevitável. Eles precisam vir ao mundo, porque fazem parte de todas as pequenas coisas que, sem dúvida, todos os presentes já representaram. Espero que vocês já as tenham representado, porque se não representaram esses pequenos ismos, se vangloriando como pessoas importantes aos olhos da humanidade em declínio, vocês os representarão. Então, tudo o que posso dizer é que espero que vocês já os tenham representado. Vocês representam todos os papéis porque somente Deus, o ser multifacetado, representa os papéis. Ele representa todos os papéis do mundo. Não há nada além de Deus, não há outro ser além de Deus. Então, aqui está o último ensinamento. A escatologia, a doutrina do fim. E esta é a escatologia. O fim. Não me preocupo com as pequenas coisas, que você pode ficar rico, não nego isso, que você pode se tornar conhecido, não nego isso. Bem, rico ou não, meu amigo esta noite não pode trazer seu filhinho Léore de volta. Ele pode mudar o fundo fiduciário e dá-lo ao meu xará, Neville, pois o segundo filho recebeu meu nome. Então,
ele pode doar todos os milhões que deu a Léore e adicioná-los aos milhões que agora tem para Neville, mas não pode trazer seu Léore de volta. E então, quando ele me perguntou: por que isso aconteceu com você? Eu não disse: por que isso aconteceu com você? Essas coisas acontecem. Ninguém escapa das provações deste mundo, ninguém mesmo. Ninguém lhe diz que você pode navegar um navio e navegar sem nunca naufragar, sem nunca enfrentar uma tempestade e sem nunca ficar à deriva, onde tudo se torna insosso. No Pequeno Caribe, em 1916, fiquei à deriva por 8 dias e jogamos todo o gado ao mar. Não tínhamos comida para eles, nem água, eles morreram. E a água do porão. Estávamos perto de Martinica e não havia um sopro de ar para impulsionar nossa escuna. E lá ficamos, simplesmente à deriva, sem movimento, fora do alcance visual de Martinica. Eles não conseguiam nos ver para pedir ajuda. Bem, em 1916 a guerra estava acontecendo e meus pais se desesperaram, achando que tínhamos sido afundados por algum submarino alemão, que estava atravessando o Caribe afundando todos os navios. Bem, não afundaram nosso navio. Eu simplesmente fiquei à deriva e chegamos com 9 dias de atraso. Mãe, em a alegria de me ver depois de ter desistido, pensando: bem, todos nós afundamos. Então eu sei o que é ficar à deriva, o que é entrar em uma tempestade e pensar que você vai afundar. Mas essa é a vida. Todas essas são visões da vida. Mas essas coisas realmente aconteceram na minha vida. Agora eu lhes digo, todos, independentemente de quem sejam, experimentarão Cristo. Cristo é o modelo que o homem sepultou no homem, e quando ele começa a despertar, é repentinamente. Não há prenúncio de sua vinda, ele não projeta sombra. Ele vem de repente sobre você e você nasce de novo, e então, em um período de 3 anos e meio, todo o drama de Cristo se desenrola dentro de você. E então as duas eras são completamente separadas, esta era que continua e aquela era que é eterna. Quando você parte após essa experiência, você não se encontra restaurado à vida aqui, mas está na era da eternidade, conhecida nas Escrituras como aquela era, chamada de o reino de Deus, aquele reino dos céus. Você então se torna um com Deus, o poder de Deus. Mas você não se esquece de tudo o que deixou aqui. Não é esquecimento, você se torna um com os vigilantes na eternidade. E eu direi com Blake: aqueles que, na grande eternidade, contemplam a morte, pois este é o mundo da morte, disseram assim. O que parece ser, é para aqueles a quem parece ser, e produz as consequências mais terríveis para aqueles a quem parece ser, até mesmo tormentos, desespero e morte eterna, mas a misericórdia divina vai além e redime o homem no corpo de Jesus. Jerusalém. Portanto, no fim, há apenas um corpo, um Espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos. Todos redimidos para cumprir o capítulo 27 de Isaías, um por um vos redimirei, ó filhos de Israel. Versículo 12. Sim, todos serão redimidos um por um. Vocês são tão únicos que não podem ser chamados coletivamente. Não dois, um por um vocês são trazidos para um só corpo. E esse corpo é o corpo do Senhor ressuscitado. Há apenas um Espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos. Então, reflita sobre isso. É muito, muito maior do que qualquer outra coisa que eu possa lhe dizer neste mundo. Ah, sim, como ficar rico. Posso lhe dizer, qualquer um poderia ser, se ousasse assumir que já é rico e andar como se já fosse, apesar das aparências, apesar da escassez ao seu redor. Simplesmente ande como se já fosse rico e, de uma maneira que ninguém poderia imaginar, você se tornaria. Mas você não estaria mais perto daquele momento em que a eternidade o invade e o possui. Pode acontecer logo em seguida, ou daqui a anos, ou eras. Enquanto isso, acredite no que eu lhe disse. Eu lhe disse antes que acontecesse que, depois que acontecesse, você poderia acreditar que eu sou ele. Eu sou o próprio ser que está registrado lá, pois eu desempenhei o seu papel. E só existe um Senhor, só existe um Espírito, só existe um corpo, só existe um Deus e Pai de todos. Então, quando você entrar,
você será o mesmo ser, e você não sabe, e você e eu somos iguais. Todos que entram, somos todos iguais. Então, quem quiser ser melhor que os outros, que continue sendo melhor. Entre para o clube certo, ganhe mais dinheiro e vá de um banco pequeno para um maior, para que quando você entrar, eles te reconheçam. Se essa é a sua ambição, vá em frente, e está tudo bem. Mas se você realmente quer a verdade, e não esse conceito complicado do que a verdade deveria ser, eu lhe digo que a verdade é eterna e imutável. Ela apenas invade o tempo, possui o indivíduo, elevando-o por meio de uma série de eventos para uma era completamente diferente. É assim que Deus se torna homem para que o homem possa se tornar Deus. Ele já está sepultado no homem, e aquilo que está sepultado no homem é o modelo do homem. Então ele desce, invade o tempo e eleva o homem, que está sepultado no tempo, para a eternidade por meio de uma série de eventos. E esses são os eventos que eu pessoalmente vivenciei. Portanto, não estou teorizando, não estou especulando. Agora, vamos entrar no silêncio. Hoje, alguém me ligou perguntando por que, quando participo do silêncio, eu não conduzo as pessoas em oração, simplesmente as conduzo com palavras. Lembrei-me de uma história verídica que me contaram anos atrás. William Lyon Phelps, um dos grandes educadores do nosso país, estava com a senhora Phelps na casa de Edna Ferber, a grande escritora, ou melhor, a escritora popular. A senhora Phelps disse a ele: William, por favor, faça uma oração antes da refeição. Ele inclinou a cabeça e permaneceu em silêncio por cerca de 20 segundos. Ao final do silêncio, disse: Amém. Ela lhe disse: William, não ouvi uma palavra do que você disse. Ele respondeu: Eu não estava falando com você, minha querida. Boa noite.